E aí, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar como usar a classificação de dados. Então, se você tem aquela planilha bagunçada, aquela base de dados toda maçarocada, você não sabe onde é o início, onde é que é o fim, você não sabe, enfim, encontrar ali no meio aquilo que tu precisas, no sentido de que não está de A a Z ou de Z a A, ou mesmo em ordem de data, ou até mesmo por cor da célula você consegue classificar. Então, se você quiser saber como um plus aí, como classificar por cor, fica aqui que eu vou te mostrar. Então é o seguinte, caso você esteja procurando por filtros, o filtro é a próxima aula. Agora nós vamos ver a classificação, porque ela é muito para organizar os teus dados, dados que estão bagunçados, que você coletou de várias pastas diferentes, ou que você foi digitando de qualquer forma, uma lista de nomes que você foi lembrando e depois você quer colocar em ordem alfabética, ok? Então, isso é para organizar os dados e deixá-los na sequência que você quiser. Agora, se você quiser usar os filtros, é a próxima aula. Não sei o dia que você está vendo essa aula, caso você esteja vendo daqui a alguns dias aí, hoje é dia 25 de agosto, então se você estiver vendo um pouquinho depois disso, essa aula já vai estar gravada dos filtros e você pode procurá-la na descrição do vídeo ou mesmo dentro do canal, perfeito? Então vamos lá para a aula. Para que você possa localizar essa possibilidade de classificação, você vai então na guia página inicial e aqui, ó, classificar e filtrar. Celso, o meu Excel não está pretinho assim. Isso aqui é o Office 365. Então, se você tiver um outro Office, você vai procurar um ícone parecido com esse lá na página inicial, ok? Então, vamos aqui ao nosso exemplo primário. Propositalmente, eu deixei aqui esta tabela não logo aqui em cima e à esquerda. Por quê? Eu vou te mostrar agora. Se você tiver uma base de dados que tem cabeçalho, que tem outros textos que você não quiser filtrar, você vai ter que fazer alguma preparação antes. Senão você vai gerar este problema aqui, olha só. Eu vou clicar aqui e vou vir aqui em classificar e vou botar a opção classificar de A a Z. Olha só o que aconteceu. Bagunçou tudo, não é? Exatamente, porque o Excel sempre vai pegar o dado que tiver mais à esquerda e mais acima da tua tabela. Então, nesse caso, viram que tinha ali cabeçalhos e outras coisas, então ele vai bagunçar tudo. Como é que você faz para organizar isso? Nesse caso aqui eu vou dar um Ctrl Z para desfazer essa ação errada que eu fiz, de propósito, para te ensinar. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar e vai selecionar os dados quando eles não estiverem aqui nessa parte mais à esquerda e superior. Perfeito? Clicamos e agora sim eu vou escolher a opção classificar. Celso, não aconteceu nada. É porque já está classificado do 1 até o 12 aqui, de A a Z ou do menor para o maior. Então quando está escrito aqui de A a Z é do menor para o maior, de Z a A é do maior para o menor. Então na prática, se for com números, de A a Z é do número menor ao número maior, ou da data menor à data maior, e de Z a A é da data maior para menor, do número maior para o menor, ou da letra da palavra, mais ao final do alfabeto para o início do alfabeto. Perfeito? Show de bola. Então, olha só, vou clicar aqui, e viram aqui? Clicamos então, de Z a A, e foi do maior para o menor verticalmente, ok? Então, compreendido isso, Celso, mas então por que tem essa outra opção aqui, classificação personalizada? É essa que eu gosto de usar. Eu vou dar um desfazer aqui, só para os dados voltarem à forma como estavam antes. E aqui é o seguinte, tem um detalhe aqui, ó, que eu não coloquei cabeçalho aqui, você deve estar pensando, bah, Celso, mas tu errou aqui, deve colocar cabeçalho. Não, eu fiz de propósito, para que você compreenda um outro ponto importante. Olha só. Vou clicar então, muito rápido, classificar, classificação personalizada. Olha só, aqui nós temos essa caixa, essa ferramenta de auxílio, essa janelinha, esta pop-up que abre. E olha só que maravilha, nós aqui temos o que é mais importante você observar aqui, é essa parte mais à direita, que é meus dados contêm cabeçalhos. Nesse caso nós temos cabeçalho aqui na nossa tabelinha,
temos, ó, tem aqui mês, valores, atingiu meta, e aqui eu deixei em branco de propósito, para você ver o que acontece. Então, olha só, se está marcado, meus dados têm cabeçalho, ele vai desconsiderar na classificação a primeira linha. Então, olha só, esta primeira linha, observa que a seleção pulou para baixo. Por quê? Porque está marcado. Agora, se eu clicasse aqui, observa aqui que ele está considerando tudo isso para a classificação. O que acontece na prática, Celso? Olha só, vou botar aqui do maior para o menor. Vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. 12, e aí o cabeçalho foi lá para baixo, virou uma baderna, né? Então é para isso que eu estou usando esse exemplo. Vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer isso. Vou clicar em classificação personalizada novamente. E aí já aparece aqui a opção meus dados têm cabeçalhos por padrão. Então eu sempre deixo. Mas vamos supor que tu coloque aí numa planilha do Excel dados bagunçados sem cabeçalho. Basta desmarcar essa opção que ele considera a primeira linha para classificar. O que é o adicionar e excluir nível? Adicionar nível é quando você quer fazer uma classificação a mais com base numa segunda variável. Celso, que explicação estranha é essa? Na prática e visualizando é muito mais fácil. Olha só. Então, observa aqui que eu não coloquei o nome desta coluna, deste cabeçalho. Então ele vai mostrar para mim coluna B. Se eu não tivesse colocado em nenhum deles, apareceria C, D e E. Mas nesse caso, como há os nomes, ele já facilita. Então sempre nomeie as tuas colunas para que tu possas coloque títulos aí na parte superior aí das tuas tabelas para que tu, depois quando tu fores filtrar, fica mais fácil. Olha só. Então, olha só, é muito mais fácil eu filtrar por mês do que pela coluna B. O que está na coluna B? Eu vou ter que ir lá olhar o que está, qual é o valor, o que está acontecendo na coluna B. Perfeito? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar agora a opção filtrar por valores. E aí, o que eu estou observando? A coluna D mais a coluna de valores. E olha só o que acontece. Valores das células, do menor para o maior. Não, eu quero do maior para o menor nesse caso, porque eu quero o que tem o valor mais alto no topo e o menor embaixo. Então é por isso que é do maior para o menor. Ok. Olha só, o maior mês, outubro, e o menor, dezembro. Ok? Então essa é a lógica. Agora, vou dar um Ctrl Z e vou clicar aqui em adicionar nível. E olha só o que nós vamos fazer agora. Em vez de clicar, nós vamos clicar por atingir o meta, valores de A a Z, tá ótimo. E aí nós vamos adicionar um nível, tá? Aliás, nós vamos adicionar o nível agora já para que você possa observar. Então, olha só. Nós vamos classificar primeiro por atingiu a meta aqui na coluna da direita, perfeito. Mas agora, por segundo, eu quero que os valores do maior para o menor. Então, o que eu estou dizendo aqui para o Excel? Primeiro, você classifica pela coluna se atingiu ou não atingiu meta. Depois pela coluna valores. Perfeito? E olha só o que vai acontecer. E do maior para o menor. Vamos dar um OK aqui. Olha só o que aconteceu. Atingiu a meta, mas aqui do maior para o menor. E aqui também ó, não atingiu do maior para o menor. Agora vamos mudar um pouquinho, só para você compreender a lógica. Ah, então eu quero aqui do menor para o maior. Vou dar um OK. Observa, ele manteve aqui o atingiu a meta, porém colocou do menor para o maior. E assim eu poderia ir adicionando níveis caso existam muitas colunas na tua planilha. Perfeito? Dica importante. Reveja isso várias vezes para que você entenda a lógica. Ok. Tá, Celso, mas nessa tabelazinha pequena aí fica fácil, né? Fica fácil. Vou pegar uma lista maior aqui, só para que tu tenhas um exemplo mais encorpado. Então, aqui nós temos uma lista qualquer que eu fiz com valores fictícios, qualquer coisa, só para que tu possas observar uma gama de dados maior. Então, olha aqui, nós vamos até a linha 1365. Então, nós temos 1364 dados e mais o cabeçalho. Então, neste caso, está mais à esquerda e mais superior, ou seja, na célula A1. Então, se você vir aqui e classificar de A a Z, ele vai colocar em data, em ordem de data. Viram que tinha aqui um de 2019 que estava mais lá para baixo? Ó, vou desfazer aqui para te ver. Ó, 21 estava em cima, e aí nós fomos indo aqui, fomos indo. E olha só,
já passou para 22 aqui. E aí lá embaixo tem de 2019. Isso acontece muito, nesse caso aqui, com datas, mas acontece com nomes, com valores, com qualquer coisa. Então você tem esse controle. Olha só. Perfeito. Agora o que acontece? Vamos lá e colocar de Z a A. Então, ele colocou de Z a A, ou seja, do mais recente, no caso de datas, para o mais antigo. Celso, então quando eu usar essa opção aqui, ele vai considerar sempre a linha da esquerda e vai sempre usar, vai considerar como se tiver cabeçalho? Exatamente. Eu prefiro muito usar essa opção aqui, ela me mostra, eu sou visual, então para mim é importante visualizar todos os dados e aí você consegue melhorar. Vamos lá. Então, data da compra, tá certinho, do maior, aliás, do mais recente para o mais antigo. Agora, vamos supor que eu quero classificar por produto, colocar em ordem alfabética, aqui nós temos alguns produtos. De Z a A, não, eu quero de A a Z, eu quero em ordem alfabética. Então eu vou dar um OK. E olha só, ele colocou todos os que são abacaxi para o primeiro, abóbora depois, açúcar depois, e foi indo em ordem alfabética. Perfeito? Perfeito. Agora, vamos supor que fosse o contrário. Vamos lá. De Z a A. Ok? Então ele começou com a letra mais abaixo do alfabeto e foi seguindo. Ok, então. Vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z para voltar aqui à base inicial que nós tínhamos. Tá, então, Celso, vamos lá. Então eu quero agora classificar por data de compra e eu quero pegar os valores das células, tá certo? Do mais antigo para o mais novo, tá ótimo. E aí eu vou adicionar um nível. Como assim? Olha só, nós vamos pegar aqui então, pela data de compra, do mais antigo para o mais novo. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui um produto, uma classificação por produto, perfeito? E aí eu quero de A a Z, ou seja, o produto que começa com a letra mais próxima para mais ao final do alfabeto, mais inicial e mais ao final. Eu vou dar um OK. Olha só, então do mais antigo, e aí ele começou aqui e foi indo. Perfeito? Legal, né? Então olha só, vamos mudar um pouquinho aqui. Eu vou dar um Ctrl Z, Ctrl Z. E aí, ó, olha só. Vamos lá. Então, por data de compra, do mais antigo para o mais novo. Não, eu quero do mais novo para o mais antigo. E eu vou adicionar um nível. Que nível? Eu quero o total aqui do produto. Perfeito? Ah, Celso, e aí o que eu quero fazer? Eu quero saber o que tem maior valor ali, então eu vou dar um OK. Olha só. Então o que eu tenho maior estoque aqui nesse caso, dessa ação única, é este aqui, que é o rabanete. Tem 1736 e o total aqui é 12.321. Perfeito? Celso, quero remover um nível. É só vir aqui, clicar e remover, excluir. Copiar nível, mesma coisa. Você copia, ele já vai fazer uma cópia. Perfeito? E aí você vai configurando conforme a tua necessidade. Certo? Certo, então. Celso, o que mais tu tens para me dizer aqui dessas possibilidades aqui de filtro? Olha só, eu vou voltar novamente. Imagina que você tem aí uma conferência a fazer. E aí você está marcando assim, ó. Você clica aqui e seleciona de amarelo. Ah, isso aqui eu tenho que dar uma olhada. E aí você vai indo aí na sua lista. Amarelo. Aí você vai lá no final da lista, tem mais aqui, esses todos aqui em amarelo. E aqui mais na parte do meio da tua lista aqui, mais esse aqui em amarelo. Então aqui vamos supor que você esteja procurando erros ou qualquer coisa do tipo. Lá está faltando algum dado, tem alguma coisa, algum problema. Então olha só, como é que eu... Fica difícil, né? Uma lista grande aqui, então ó, eu teria, aqui tem um, aqui tem outro e tal. Então como é que eu faço?
olha só, existe uma opção dentro do Excel e da classificação que você pode classificar pela cor da célula. Olha que maravilha. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos clicar, nós vamos vir em classificar, classificação personalizada, e aí nós vamos escolher data da compra, tanto faz, mas você vai escolher aqui, se você tivesse marcado apenas um ponto aqui, você iria escolher aquela coluna que tem o dado que você marcou com cor, ou que está com cor. E aí, olha só, em vez de clicar aqui pelos valores das células, você vai pela cor da célula. É possível isso, Celso? É possível. Então, poderia ser pela cor da letra? Poderia. Então, vamos supor que você tivesse pintado de verde alguma coisa aí. Tá? Algum texto. Vamos lá. Cor da célula. Então, o que eu quero? Aqui ele vai te mostrar as cores que você tem. Então, clicou. E aí você quer o quê? Esse amarelo na parte superior ou na parte inferior? Você que decide. E eu vou dar um OK. Olha só o que aconteceu. Essa aqui vale um like, vale uma curtida, vale tu te inscreveres e acompanhar o nosso canal. Deixa um comentário, é muito importante, tá? Celso, perfeito, gostei disso. Agora eu vou dar um Ctrl Z e vou fazer uma situação diferente. Vou selecionar esses aqui e vou mudar a cor da letra para vermelho. Vou vir aqui e vou selecionar esse aqui e vou mudar a cor da letra para vermelho. E vou vir aqui e vou clicar aqui e vou mudar a cor da letra e você já entendeu a ideia. Vamos voltar lá para cima e agora nós vamos classificar e filtrar. Olha só, eu vou então por data da compra, valores das células. Não, eu quero pela cor da célula. Aqui, amarelo, na parte superior. Eu vou adicionar um nível, perfeito? Então nós vamos aqui pelo mês. Vou pela data da compra também, não tem problema. E aqui nós vamos pela cor da fonte. Qual é a cor que eu quero? Aqui está em vermelho. Na parte superior, ok. Então olha só o que a gente fez aqui. A gente primeiro classificou pelo que estava pintado o fundo em amarelo, depois a cor da fonte vermelha e depois o normal que não tem formatação nenhuma especial. Ok? Com isso, eu espero que tu tenhas entendido a classificação e tudo mais. Caso tu queiras, essa planilha vai estar disponível para download, para que tu possas dar uma olhada, usar essa base de dados e colocá-la aí em ação e fazer os teus testes numa planilha que você vai acabar não estragando ela e vai poder utilizá-la da melhor forma, ok? Então, aqui é o final dessa planilha, se você abaixar, vai ter aqui o resumo, enfim, a lista das aulas e os links, ok? Muito obrigado, inscreva-se, curta, compartilhe, comente, é muito importante, o nosso canal está começando, faz perguntas, que aí você vai poder direcionar a ordem aí das aulas que a gente vai gravando, ok? Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.